A fazenda da família Mendes ficava escondida entre as curvas sinuosas do rio Machado, perto de Machadinho d'Oeste. Uma propriedade antiga, com um casarão imponente e, no centro de um velho pomar, um poço de pedra coberto por musgo. Os moradores da região contavam que aquele poço era um lugar amaldiçoado, palco de desaparecimentos inexplicáveis. Eu, Caio, um jovem influenciador de conteúdo paranormal, decidi que essa seria a história perfeita para o meu próximo vídeo no YouTube. Cheguei à fazenda numa tarde abafada de verão. O sol escaldante batia no casarão desabitado, realçando a pintura desbotada e as telhas quebradas. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo zumbido insistente dos insetos e o canto distante de alguns pássaros. A energia do lugar era pesada, opressiva. Caminhei até o pomar. As árvores frutíferas estavam secas, seus galhos retorcidos pareciam garras. E lá estava ele, o poço. A boca circular de pedra estava coberta por uma tampa de madeira improvisada, podre e instável. O cheiro que emanava de lá era de terra molhada e algo mais, um odor quase metálico que me fez recuar. Instalei minhas câmeras de visão noturna e microfones em volta do poço, focando especialmente na abertura. A noite chegou rapidamente, trazendo uma escuridão densa e umidade que penetrava nos ossos. O poço parecia ainda mais sombrio sob a luz fraca da lua que tentava furar a copa das árvores. Por volta da meia-noite, enquanto esperava por algum sinal, comecei a ouvir um murmúrio fraco, quase inaudível, vindo de dentro do poço. Parecia uma conversa abafada, distante, de várias vozes ao mesmo tempo. Aproximei o microfone direcional, tentando captar com mais clareza. As vozes se intensificaram, transformando-se em lamentos. Um coro de choros e gemidos, alguns infantis, outros de adultos, todos carregados de uma dor profunda e sem fim. Parecia que as vozes vinham de muito, muito longe, do fundo da terra. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Aquilo não era vento, nem barulho de animais. Era algo sobrenatural. Aproximei-me ainda mais da borda do poço, a câmera apontada para a escuridão. O cheiro metálico ficou mais forte, quase insuportável. De repente, o lamento cessou. Um silêncio sepulcral engoliu a fazenda. E então, ouvi um estalido seco, como um galho quebrando, vindo de trás de mim. Virei-me bruscamente, com a lanterna em punho, mas não havia nada. Olhei de volta para o poço. A tampa de madeira, antes imóvel, estava agora levemente levantada em uma das pontas, como se algo tivesse tentado sair de lá. Meu coração disparou. Respirei fundo, tentando manter a calma. Aquilo era exatamente o que eu queria para o vídeo, mas o medo era real. Decidi arriscar um pouco mais. Com cuidado, empurrei a tampa do poço para o lado. A escuridão lá dentro era absoluta, um buraco negro que parecia engolir a luz da minha lanterna. O cheiro pútrido explodiu, quase me fazendo vomitar. E então, do fundo, veio um sussurro. Uma única voz, rouca e arrastada, que parecia sussurrar meu nome. Caio, venha. Recuei abruptamente, a lanterna caindo das minhas mãos e rolando em direção ao poço. Ela parou bem na borda, sua luz tremeluzente iluminando a escuridão lá embaixo. E por um instante, vi. No fundo do poço, não havia água. Havia apenas uma massa escura e disforme, que se contorcia lentamente. E dela, percebi que saíam mãos. Inúmeras mãos pálidas, esguias, que se estendiam para cima, como se tentassem alcançar a luz. O medo me paralisou. Aquelas mãos pareciam feitas de fumaça e agonia. O sussurro voltou, agora um coro de vozes distorcidas que pareciam implorar: nos ajude, nos liberte. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. As mãos começaram a se estender mais, aproximando-se da borda do poço. Senti o ar gelado que emanava de lá, a sensação de que algo estava tentando me arrastar para dentro. Com um último resquício de força, agarrei minha câmera e o microfone. Levantei-me e corri, sem olhar para trás, sentindo o hálito gélido das presenças em minha nuca. As vozes, os lamentos, os sussurros, perseguiam-me através do pomar seco. Cheguei ao carro ofegante, as mãos trêmulas. Consegui ligar o motor e acelerei, deixando a fazenda para trás em uma nuvem de poeira.
A imagem daquelas mãos e da massa disforme no fundo do poço estava gravada em minha mente. Nunca mais voltei à Fazenda Mendes. O vídeo que editei com as gravações noturnas do poço viralizou no YouTube. Os sons, as imagens escuras e meu relato aterrorizaram milhões. Muitos duvidaram, outros ficaram obcecados pela história. Os moradores mais antigos da região me contaram depois que o poço era, na verdade, uma antiga cova coletiva para vítimas de uma epidemia de cólera no século XIX, que foram jogadas lá sem sepultamento adequado. Dizem que suas almas, presas e esquecidas, ainda esperam por um descanso que nunca chega. Até hoje, quando o silêncio da noite me envolve, juro ouvir um lamento distante, um sussurro chamando meu nome. E me lembro daquelas mãos pálidas estendidas na escuridão, um lembrete assustador de que, em alguns lugares, o passado nunca morre, apenas espera nas profundezas, clamando para ser lembrado. E que, por vezes, a curiosidade pode nos levar a um lugar onde o terror é mais profundo que qualquer poço. A pequena vila de Santo Antônio do Madeira, banhada pelo rio de mesmo nome, parecia adormecida sob o sol escaldante de Rondônia. Mas havia um lugar que nunca dormia, um ponto focal de histórias sombrias, a velha igreja abandonada no alto de um pequeno outeiro. Seus sinos enferrujados estavam silenciosos há décadas, desde que um evento trágico havia dizimado a comunidade. Eu, Rafael, um entusiasta do paranormal e criador de conteúdo para o YouTube, ouvi falar das lendas locais durante uma viagem pela região. Curioso, decidi passar uma noite na igreja, na esperança de capturar alguma evidência do que os moradores temiam. A igreja era um esqueleto de tijolos desbotados, com a torre sineira apontando para o céu como um dedo acusador. As portas de madeira estavam apodrecidas e abertas, convidando a entrar em seu interior sombrio. O cheiro de umidade, fezes de morcego e algo mais, um odor sutilmente metálico, pairava no ar. O altar estava desmantelado, os bancos de madeira carcomidos e as paredes cobertas por grafites e musgo. A luz do sol que entrava pelas janelas quebradas criava um jogo de sombras inquietante. Subi com cuidado a escada de madeira rangente até o campanário. Os sinos eram enormes, cobertos de ferrugem e teias de aranha. Um silêncio pesado pairava ali, quase sufocante. Instalei minhas câmeras e microfones em pontos estratégicos, incluindo o campanário e o altar. A noite chegou sem pressa, e com ela uma quietude ainda mais intensa. O som distante do rio e o coachar de rãs eram os únicos ruídos que quebravam o silêncio. Por volta da meia-noite, enquanto revisava as imagens no meu notebook, ouvi um som fraco vindo do andar de baixo. Um arrastar sutil, como se algo pesado estivesse sendo movido. Desliguei a lanterna do notebook e esperei, o coração acelerado. O som se repetiu, agora acompanhado por um raspar, como unhas arranhando a pedra. Peguei minha câmera de visão noturna e desci as escadas com cuidado. A escuridão era quase total, mas a lente verde da câmera revelava o interior da igreja. Não havia nada visível, mas os sons continuavam, movendo-se pela nave central. "Tem alguém aí?" sussurrei, a voz embargada. Os sons cessaram por um instante, depois voltaram, mais perto. O arrastar parecia vir em minha direção. Apontando a câmera, vi uma sombra escura e disforme se movendo rente ao chão, rastejando em minha direção. Não tinha uma forma definida, mas parecia densa e opaca. Recuei alguns passos, tropeçando em um pedaço de madeira. A sombra parou. Um sussurro gutural, baixo e frio, pareceu emanar dela, embora não houvesse boca visível. Não consegui entender as palavras, mas a intenção era clara: ameaça. Subi as escadas correndo, de volta ao campanário. Tranquei a porta com uma barra de ferro enferrujada que encontrei ali. O arrastar e o raspar ficaram mais altos do lado de fora, acompanhados por batidas surdas na porta de madeira. "O que você quer?" gritei, a voz tremendo. A única resposta foi um gemido longo e sofrido, seguido por um som metálico agudo. Olhei pela fresta da porta e vi a sombra tentar escalar a parede, suas extremidades disformes arranhando os tijolos. Fiquei encolhido no canto do campanário, observando pelo visor da câmera noturna. A sombra não conseguia abrir a porta, mas continuava seus esforços, e os sons eram cada vez mais perturbadores. Então, aconteceu. Um vento forte invadiu o campanário pelas aberturas nas paredes,
apesar de a noite estar calma lá fora. As cordas dos sinos começaram a balançar sozinhas, e um som rouco e enferrujado ecoou pelo ar. Não era o som claro de um sino tocando, mas um clangor metálico, distorcido e agonizante. O som parecia afetar a sombra lá embaixo. Seus movimentos ficaram mais erráticos, e o gemido se tornou um grito de agonia. O clangor dos sinos se intensificou, cada toque parecendo drenar a energia da presença espectral. As batidas na porta cessaram. O arrastar e o raspar também. Olhei pela fresta e não vi mais a sombra. Mas o clangor dos sinos continuou por vários minutos, um som lúgubre que parecia limpar a atmosfera da velha igreja. Finalmente, o silêncio retornou. As cordas dos sinos ficaram imóveis. O vento cessou tão repentinamente quanto começou. Esperei por horas, com medo de descer. Ao amanhecer, saí do campanário. A igreja estava estranhamente calma. A sombra havia desaparecido. No chão da nave central, havia marcas escuras, como se algo viscoso tivesse sido arrastado. E perto do altar, encontrei um pequeno sino de mão de prata, completamente enferrujado e coberto de musgo. Voltei para a vila, perturbado pelo que havia vivenciado. Os moradores, ao ouvirem minha história e verem as imagens da câmera, ficaram pálidos. Contaram-me que o evento trágico que assolou a comunidade anos atrás havia sido um incêndio na igreja durante uma missa, matando muitas pessoas, incluindo o padre, que costumava tocar os sinos freneticamente em momentos de perigo. A sombra, disseram, poderia ser a manifestação do sofrimento daqueles que morreram ali. E o som dos sinos, talvez, a única coisa capaz de afastá-la. Publiquei o vídeo no meu canal, mostrando as imagens escuras, os sons arrepiantes e relatando minha experiência. O sino da velha igreja se tornou um dos meus vídeos mais assistidos, alimentando ainda mais as lendas sombrias de Santo Antônio do Madeira. Mas, às vezes, à noite, quando o vento geme e algo bate na minha janela, juro ouvir um eco distante, um clangor metálico e sofrido, lembrando-me de que certos lugares guardam traumas tão profundos que o próprio silêncio se torna um grito eterno. E que, por vezes, o toque de um sino enferrujado é a única prece capaz de afastar as sombras do passado. A casa da avó Benedita ficava no alto do morro, isolada do resto do vilarejo de Jaru. Um casarão antigo, com paredes de taipa rachadas e uma varanda que rangia a cada sopro de vento. Desde que vó Benedita se foi, a casa permaneceu fechada, envolta em uma aura de mistério e tristeza. Eu, Mariana, estudante de história e aspirante a documentarista para o YouTube, vi ali a oportunidade perfeita para um vídeo sobre lendas locais. Os moradores mais antigos contavam histórias sobre a avó Benedita. Diziam que ela tinha um pacto com forças ocultas, que conversava com os espíritos e que a sua boneca de porcelana, sentada sempre na mesma cadeira na varanda, era um objeto amaldiçoado. Consegui as chaves com um parente distante e, numa tarde de outono com o céu carregado de nuvens cinzentas, me aventurei até a casa. A poeira e o cheiro de mofo invadiram minhas narinas assim que abri a porta. A mobília antiga estava coberta por lençóis brancos, criando formas fantasmagóricas na penumbra. Decidi começar pela varanda. Abri a porta rangente e o vento frio da tarde me envolveu. Lá estava ela, a boneca, sentada na cadeira de balanço, intacta, como se vó Benedita tivesse acabado de se levantar. Era uma boneca grande, com um vestido de renda amarelado, cabelos castanhos em cachos e olhos de vidro azuis que pareciam me fitar com uma expressão inescrutável. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Peguei minha câmera e comecei a gravar, focando na boneca. Seus olhos pareciam seguir meus movimentos. Dei a volta na cadeira e percebi algo estranho. Um pequeno arranhão na bochecha de porcelana, um risco fino e recente. Passei o resto da tarde explorando a casa, gravando cada cômodo empoeirado. Encontrei fotos antigas da avó Benedita, sempre com semblante sério e, invariavelmente, com a boneca por perto. No quarto da idosa, havia um baú trancado. Tentei abri-lo, mas estava firmemente fechado. A noite caiu, trazendo consigo um silêncio opressor. Acendi algumas velas para iluminar a casa, já que a eletricidade não funcionava. O vento assobiava lá fora, fazendo as janelas tremerem. Foi então que ouvi o primeiro som. Um leve rangido, vindo da varanda.
Peguei minha câmera e fui até a porta. A boneca ainda estava lá, mas a cadeira de balanço se movia lentamente, como se alguém estivesse sentado nela. Não havia vento no interior da varanda. Voltei para dentro, tentando me convencer de que era apenas a ação do vento lá fora, apesar de o movimento da cadeira ser rítmico e constante. Sentei-me na sala, revisando algumas imagens na câmera. De repente, um estalido seco veio do quarto da vó Benedita. Meu coração disparou. Fui até a porta do quarto e a abri lentamente. A única luz vinha da vela que eu havia deixado no corredor. Nada parecia fora do lugar, exceto por um leve cheiro de flores murchas que pairava no ar. Voltei para a sala, nervosa. O rangido da cadeira na varanda continuava. E então, ouvi outro som. Um sussurro fraco, quase inaudível, vindo da direção da varanda. Aproximei-me da porta novamente, hesitante. O sussurro se repetiu, um murmúrio arrastado que parecia chamar meu nome, Mariana. O medo me paralisou. Aquela voz era velha, rouca, familiar de alguma forma. Mas eu nunca havia conhecido vó Benedita. Abri a porta da varanda com cuidado. A boneca estava parada, a cadeira imóvel. Mas o sussurro voltou, mais claro agora, parecendo vir diretamente da boneca. Você abriu a porta. Recuei, cambaleando para dentro da casa. A boneca estava falando? Aquilo não era possível. Corri para a sala, trancando a porta da varanda. O sussurro continuou do outro lado, abafado pela madeira. Não adianta trancar, eu posso ver você. As velas começaram a tremer violentamente, sem nenhuma corrente de ar. Sombras dançavam pelas paredes, distorcendo os móveis cobertos em formas ainda mais ameaçadoras. O sussurro cessou, substituído por um canto infantil, uma melodia antiga e macabra que me gelou a alma. Parecia vir de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. Corri para o quarto da vó Benedita, a única porta que eu ainda não havia explorado completamente. Precisava descobrir o que havia naquele baú trancado. Com um golpe de força, consegui arrebentar a fechadura enferrujada. Abri o baú com as mãos trêmulas. Dentro, encontrei um antigo álbum de fotos, cartas amareladas e outra boneca. Menor, mais antiga, com os olhos de vidro lascados e um vestido esfarrapado. Ao lado dela, havia um pedaço de papel dobrado. Desdobrei o papel. Era uma caligrafia trêmula e envelhecida. A carta dizia: Minha querida Aninha, esta boneca é para você, meu pedacinho de céu. Cuide dela sempre, assim como eu cuidarei de você, mesmo depois de partir. Nunca a deixe sozinha na varanda. Ela sente frio. Naquele instante, o canto cessou. Um silêncio sepulcral invadiu a casa. Olhei para a boneca menor no baú e depois para a boneca maior na varanda, através da porta entreaberta. Seus olhos azuis pareciam brilhar com uma intensidade fria e ressentida. Um vento forte sacudiu a casa, apagando as velas. Fiquei no escuro, ouvindo apenas o rangido da varanda e um sussurro final, vindo de muito perto. Você a trouxe para dentro. Agora ela está com frio. Não esperei mais. Saí correndo da casa, tropeçando na escuridão, sem me importar com nada além de escapar daquele lugar amaldiçoado. Deixei as portas abertas, as bonecas em seu lugar. Nunca mais voltei à casa da vó Benedita. Publiquei o vídeo no meu canal, mostrando as imagens e relatando sons aterrorizantes. Muitos duvidaram, mas alguns reconheceram a melodia do canto, uma antiga cantiga de ninar da região, ligada a histórias de crianças perdidas. Até hoje, quando vejo uma boneca de porcelana, sinto um arrepio na espinha. E me lembro da casa no alto do morro, da varanda rangente e dos olhos azuis que pareciam guardar um segredo sombrio, um frio eterno que nem a luz do sol de Jaru conseguiria dissipar. A boneca na varanda ainda espera, e talvez, na quietude da noite, ela ainda sussurre seu lamento gelado para quem ousar abrir a porta. A poeira vermelha da BR-319 levantava em redemoinhos enquanto meu carro serpenteava pela estrada mal conservada entre Porto Velho e Humaitá. A noite caía rápido, engolindo a paisagem densa da Amazônia em sombras profundas. Eu, Ana, documentarista de vida selvagem, voltava de uma expedição frustrada em busca de ariranhas gigantes no Lago do Cuniã.
Cansada e ansiosa para chegar à pousada em Careiro da Várzea, acelerei um pouco. Foi então que a vi. No meio da estrada, iluminada pelos faróis do carro, uma onça pintada majestosa. Ela era enorme, com um brilho esverdeado nos olhos que parecia perfurar a escuridão. Reduzia a velocidade lentamente, maravilhada com a visão. Onças eram raras de se avistar, ainda mais tão perto. A onça não se moveu. Ficou ali, parada, me encarando. Senti um arrepio percorrer minha espinha, uma sensação estranha, como se aquele olhar carregasse algo mais do que a selvageria felina. Esperei alguns minutos, mas ela continuou imóvel. Buzinei levemente, esperando que se assustasse e saísse da estrada. Nada. Sua postura era tensa, quase desafiadora. Decidi contorná-la lentamente, mantendo uma distância segura. Quando estava quase passando, a onça deu um salto surpreendente, não em direção ao carro, mas para o acostamento, sumindo na mata densa em um piscar de olhos. Aliviei a respiração, pensando que o encontro havia terminado. Mas, assim que passei pelo ponto onde ela estava, ouvi um som gutural, um rosnado baixo e ameaçador, vindo da escuridão da floresta. Acelerei, querendo deixar aquele lugar o mais rápido possível. Olhei pelo retrovisor e vi 2 pontos amarelos brilhando na escuridão à beira da estrada. Os olhos da onça. Ela estava me seguindo. Aumentei a velocidade, mas os olhos continuavam lá, acompanhando o carro na escuridão. A sensação de admiração se transformou em um medo crescente. Aquela onça não estava agindo normalmente. Liguei o rádio, buscando alguma estação que quebrasse o silêncio tenso do carro, mas só encontrei chiados. Olhei novamente para o retrovisor. Os olhos estavam mais perto agora, e consegui distinguir uma forma escura se movendo entre as árvores, acompanhando a velocidade do carro com uma agilidade assustadora. De repente, um vulto preto cruzou a estrada à frente. Freiei bruscamente, quase perdendo o controle do carro. Era a onça, que havia me cortado o caminho. Ela parou no meio da pista, novamente me encarando, o rosnado agora mais alto e furioso. O medo se tornou pânico. Desliguei o motor, as luzes do carro iluminando a criatura. Seu pelo parecia mais escuro do que antes, quase negro, e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. A onça não estava sozinha. Ao lado dela, na penumbra da mata, vi outros pares de olhos brilhando. Vários. Cercando a estrada. Um calafrio percorreu meu corpo. Aquilo não era um encontro casual com uma onça. Era uma emboscada. Tentei ligar o carro, mas o motor não respondeu. Estava muda, presa. A onça da frente deu um passo lento em minha direção. Seus dentes brancos brilhavam à luz dos faróis. O rosnado se tornou um rugido gutural que ecoou pela floresta. Fechei os olhos, esperando o ataque. Mas, em vez de um bote, ouvi um som diferente. Um lamento. Um choro baixo e sofrido, misturado ao rosnado da onça. Abri os olhos lentamente. A onça ainda estava ali, mas sua postura parecia hesitante. O lamento se intensificou, e percebi que não vinha da onça, mas de algum lugar na mata. Os outros pares de olhos na escuridão começaram a se mover, não em minha direção, mas para dentro da floresta, atraídos pelo som do lamento. A onça da frente hesitou por um instante, depois olhou para a mata e, com o último rosnado baixo, saltou para dentro da escuridão, sumindo entre as árvores. Fiquei ali, paralisada, tentando entender o que havia acontecido. O lamento continuou por alguns minutos, depois diminuiu gradualmente até cessar. O silêncio voltou a reinar na estrada, mas agora carregado de uma tensão palpável. Depois de alguns minutos, consegui ligar o carro. O motor tossiu algumas vezes antes de pegar. Acelerei o máximo que pude, olhando constantemente para os retrovisores, com medo de ver aqueles olhos brilhando novamente. Cheguei à pousada em Careiro da Várzea em estado de choque. Contei o que havia acontecido, mas ninguém pareceu acreditar em mim. Deve ter sido cansaço, Ana, disse o dono da pousada, com um sorriso condescendente. Mas eu sei o que vi. Aquela onça, aqueles olhos, aquele lamento. Os moradores mais antigos da região me contaram depois,
em voz baixa e com receio, sobre a lenda da onça da estrada, um espírito animal que se manifesta para proteger a floresta e punir aqueles que a desrespeitam. Alguns dizem que ela carrega as almas daqueles que se perderam na mata, e o lamento que ouvi seria o deles. Nunca mais viajei sozinha pela BR-319 à noite. E sempre que vejo o brilho de olhos de um animal na estrada, lembro-me daquele encontro aterrorizante e do lamento sofrido que ecoou na escuridão da Amazônia. A estrada da onça guarda mistérios que a ciência não explica, um lembrete de que, em certos lugares, o mundo natural e o sobrenatural se de forma inexplicável e assustadora. O cheiro de lama e capim molhado era constante no Brejo dos Perdidos, um lugar esquecido no mapa de Rondônia, onde o sol teimava em não secar a umidade e a neblina era uma convidada permanente. Eu, Léo, cinegrafista amador e caçador de lendas urbanas para meu canal do YouTube, havia sido alertado: não se meta com o brejo à noite. Mas meu roteiro pedia exatamente isso. Cheguei à pequena vila vizinha, composta por poucas casas de madeira e gente de poucas palavras, ao entardecer. Seu Osvaldo, o dono da única vendinha, me olhou com desconfiança quando perguntei sobre o Brejo dos Perdidos. Lá é lugar de assombração, moço. Tem coisa que a gente não deve fuçar, ele disse, o olhar fixo em um ponto atrás de mim. Ignorei o aviso. Armado com minha câmera noturna, microfones direcionais e uma lanterna potente, adentrei o brejo logo após o pôr do sol. A luz avermelhada do crepúsculo dava um tom sinistro à paisagem pantanosa. O som de insetos era a única companhia, até que a neblina começou a descer, densa e fria, engolindo as árvores e transformando o ambiente em um labirinto fantasmagórico. Caminhei por uma trilha quase inexistente, sentindo a lama sugar meus tênis a cada passo. A câmera gravava tudo, capturando a paisagem opressora. De repente, ouvi um lamento. Fraco, distante, mas inconfundível. Parecia um choro de mulher, cheio de dor e desespero. Paralisei, o coração batendo forte no peito. Olhei para a câmera, gesticulando para ela registrar o som. O lamento se intensificou, agora mais próximo, vindo da minha direita. Era um choro agonizante, que parecia rasgar a alma. Peguei o microfone direcional, apontando para a origem do som. A voz parecia estar se aproximando, e agora eu podia distinguir algumas palavras, embora abafadas e distorcidas pela neblina. Meu filho, meu filho. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. A lenda que seu Osvaldo havia me contado veio à mente. A história de uma mãe que perdeu seu filho no brejo há muitos anos e que, dizem, ainda vaga por lá, lamentando. A voz estava agora a poucos metros de mim, tão perto que o som do choro parecia vir de dentro da neblina espessa que me cercava. Levantei a lanterna, girando-a desesperadamente. A luz lutava para penetrar a névoa, mas não revelava nada. Olá? Tem alguém aí? Gritei, minha voz embargada. O choro cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o lamento. Senti um frio súbito, um frio que não vinha da temperatura ambiente, mas de uma presença gélida que parecia me envolver. De repente, ouvi um estalido, como um galho seco quebrando, mas diferente, mais pesado. Virou-se, e a luz da minha lanterna captou algo por um instante. Uma silhueta alta, esguia, que se movia lentamente em meio à neblina. Não parecia humana. O cheiro de terra molhada e flor murcha intensificou-se, misturado com algo que eu não conseguia identificar, mas que me embrulhava o estômago. Recuei um passo, sentindo a lama mole sob meus pés. A silhueta se moveu novamente, e um sussurro arrepiante ecoou bem perto do meu ouvido, tão baixo que mal pude entender. Não deveria estar aqui. Minhas pernas tremeram. Era a mesma voz, mas agora sem lamento, apenas um tom grave e gélido. Eu sabia que precisava sair dali, mas a neblina era tão densa que eu não conseguia ver a trilha. Comecei a andar para trás, lentamente, mantendo a lanterna apontada para onde a silhueta havia desaparecido. Cada passo era incerto, com medo de cair em algum buraco ou atoleiro. O sussurro se repetiu, agora mais alto, e senti algo roçar meu cabelo. Acelerei o passo, o pânico tomando conta. A neblina parecia me seguir, se adensando ao meu redor. Caí de joelhos na lama, a câmera voando das minhas mãos.
O lamento retornou, agora ensurdecedor, vindo de todas as direções. Parecia que a floresta inteira estava chorando. Com as mãos trêmulas, tateei na lama até encontrar a câmera. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. Mirei para frente, tentando enxergar algo. E então, vi. No canto da imagem, através do filtro verde da câmera noturna, algo estava se formando na neblina. Uma face. Distorcida, disforme, com olhos fundos e vazios que me encaravam diretamente. Não era a face de uma mulher, mas sim de algo antigo e sofrido. Algo que pertencia àquele brejo. Gritei. Um grito rouco, de puro terror. Levantei-me e corri cegamente, sem me importar com a direção, apenas fugindo daquela imagem e do som daquele lamento que parecia penetrar meus ossos. Tropecei e caí diversas vezes, a lama cobrindo meu rosto e minhas roupas. Corri até sentir o chão mais firme sob meus pés, até que a neblina começou a rarear e vi as luzes da pequena vila à distância. Cheguei à vendinha de seu Osvaldo exausto, coberto de lama, a câmera quebrada na mão. Seu Osvaldo me olhou, seus olhos não demonstravam surpresa, mas um tipo de piedade. Eu avisei: moço, a mãe do brejo não gosta de visitas. Nunca mais voltei ao brejo dos perdidos. As imagens da câmera, apesar de fragmentadas, foram suficientes para o vídeo. O lamento, a silhueta, a face distorcida, tudo estava lá. O vídeo viralizou, aterrorizando milhares de pessoas. Mas para mim, o verdadeiro terror não estava nas imagens, mas no que eu senti. No frio, no cheiro e na sensação daquela presença antiga. E, às vezes, à noite, quando o vento uiva lá fora, juro que ainda ouço um lamento fraco, um sussurro chamando meu nome, vindo de um lugar muito distante, mas que de alguma forma me encontrou. O brejo dos perdidos nunca mais me deixou. A velha casa na beira do rio Guaporé sempre carregou uma aura sombria. Abandonada há décadas após a misteriosa morte da família Albuquerque, os moradores locais a evitavam, sussurrando histórias de luzes fantasmagóricas e choros vindos do vazio. Foi essa reputação que atraiu a mim, Sofia, uma produtora de conteúdo para YouTube obcecada por mistérios e o sobrenatural. Com a permissão hesitante do atual proprietário, que morava a quilômetros de distância, decidi passar uma noite na casa, munida de câmeras, microfones e uma boa dose de ceticismo misturado com um medo excitante. Cheguei ao final da tarde, enquanto o sol avermelhado lançava sombras longas e distorcidas sobre a fachada decadente. A pintura descascava como pele velha, as janelas estavam cegas e o portão enferrujado rangia como um lamento ao ser aberto. O interior era ainda mais sinistro. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas à espera. O ar era denso, carregado de poeira e um cheiro úmido e rançoso. Cada passo ecoava pelos cômodos vazios, amplificado pelo silêncio opressor. Instalei minhas câmeras em pontos estratégicos. A sala principal, um quarto com berço empoeirado e o corredor que ligava os cômodos. O gravador de áudio captava apenas o meu respirar e os estalos ocasionais da madeira envelhecida. A noite caiu, e com ela uma tensão palpável invadiu a casa. Comecei a percorrer os cômodos com minha câmera de mão, narrando minhas impressões para o vídeo. No quarto do berço, senti um arrepio percorrer minha espinha. A temperatura parecia ter caído bruscamente, e um leve cheiro de leite azedo pairava no ar. Aproximei a câmera do berço, que balançou levemente, sozinho. Voltei para a sala principal, tentando racionalizar o ocorrido. O vento, talvez? A estrutura da casa se acomodando, mas as janelas estavam fechadas, e não havia corrente de ar. Por volta da meia-noite, enquanto revisava as gravações na tela do notebook, ouvi um som fraco vindo do corredor. Um murmúrio. Coloquei os fones de ouvido. Era uma voz infantil, cantando uma melodia suave e melancólica. Peguei a câmera e caminhei pelo corredor escuro. A voz parecia vir do final, de um quarto cuja porta estava entreaberta. Empurrei a porta lentamente. O quarto estava vazio, mas a sensação de uma presença era avassaladora. No chão, um pequeno cavalinho de madeira estava virado. Não estava ali antes. De repente, o murmúrio cessou e foi substituído por um choro baixo e angustiado. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo,
preenchendo o ar com uma tristeza profunda. As luzes das minhas câmeras começaram a piscar erraticamente. No visor de uma delas, posicionei no canto do quarto, vi uma sombra tênue se mover. Uma silhueta pequena, quase transparente. O medo me paralisou por um instante. Nunca havia presenciado nada parecido. Meu ceticismo se esvaía a cada segundo. Aquele lugar era realmente assombrado. Tentei falar, mas minha voz não saía. O choro se intensificou e senti um toque gelado em meu braço. Olhei para baixo. Não havia nada, mas a sensação persistia, como se uma mão invisível me segurasse. Corri para a sala principal, tropeçando nos móveis cobertos. No gravador de áudio, o choro agora era alto e claro, acompanhado de sussurros indistintos. Revisei as imagens das câmeras. Em uma delas, a sombra no quarto infantil se tornou mais nítida. Parecia uma criança pequena, de pé, olhando para a câmera com olhos vazios. O medo deu lugar a uma estranha tristeza. Senti uma pontada no coração, uma empatia inexplicável pela angústia daquela presença. Quem é você? O que aconteceu aqui? Consegui sussurrar, a voz trêmula. O choro cessou abruptamente. O silêncio voltou, ainda mais pesado que antes. As luzes das câmeras estabilizaram. A sensação de toque em meu braço desapareceu. Passei o restante da noite em estado de alerta, mas nada mais aconteceu. Ao amanhecer, reuni meus equipamentos e saí da casa velha com uma sensação de alívio e um profundo respeito pelo desconhecido. Ao revisar as gravações, o choro e os sussurros eram inconfundíveis. A sombra da criança era visível em alguns frames. Aquele lugar guardava uma história trágica, um eco de sofrimento que se manifestava no plano físico. Publiquei o vídeo no meu canal, intitulado Passei a Noite na Casa Mal Assombrada do Guaporé e Isso Aconteceu. As imagens e os áudios eram perturbadores, e o vídeo viralizou rapidamente. Muitos duvidaram, outros ficaram aterrorizados. Mas eu sei o que vivi naquela noite. Senti a tristeza, ouvi o choro, vi a sombra. A velha casa na beira do rio Guaporé não estava apenas abandonada. Ela estava habitada pelas lembranças de uma tragédia, um eco fantasmagórico que ainda ressoava em seus cômodos empoeirados. E, de alguma forma, senti que aquela noite não apenas assombrara a casa, mas também deixará uma marca indelével em minha alma. Em uma vila rural isolada, cercada por mato fechado e riachos turvos, um rapaz chamado Eduardo alugou uma casa antiga por um preço muito baixo. A senhora que o atendeu disse que ele podia usar o imóvel principal, mas nunca entrar na casa dos fundos. Ela tá trancada, e é melhor continuar assim. Eduardo riu, achando que era superstição de interior. Na segunda semana, ele começou a ouvir coisas à noite. Barulhos de cadeiras arrastando, batidas e, por fim, vozes baixas, como alguém chamando seu nome lá de fora. Olhou pela janela. A porta da casa dos fundos estava entreaberta, mas ninguém tinha a chave. Decidiu não se aproximar, até que os sussurros começaram a vir de dentro da casa dele. Eduardo encontrou um bilhete velho debaixo do assoalho do quarto. Não escute se ela falar, e nunca olhe nos olhos dela. O bilhete estava manchado, como se escrito com sangue seco. Achou exagero, até que na noite seguinte, sua escova de dente apareceu no fogão, e havia pegadas descalças cheias de barro no chão da cozinha. Ele chamou um pedreiro local e pediu para abrir a casa dos fundos. Dentro, só poeira, uma cadeira de balanço e um espelho trincado. E no canto da parede, uma velha boneca sem olhos sentada num berço, virada para o espelho. Na parede estava riscado com carvão. Ela só sai se você olhar. Naquela noite, Eduardo acordou às 3 horas da manhã com o som do espelho quebrando. Eduardo gravou um vídeo no celular. Ele parecia perturbado, olhos fundos, suando. Eu vi. Não devia ter olhado. Ela tá aqui comigo agora. Mas ela não aparece no espelho. O vídeo termina com a imagem tremendo e uma sombra passando atrás dele. 3 dias depois, vizinhos relataram gritos vindos da casa. A polícia encontrou tudo revirado, mas nenhum sinal de Eduardo.
A única coisa que sobrou foi a boneca no meio da sala. Agora, com olhos. Anselmo herdou a fazenda do avô após sua morte repentina. Era uma propriedade antiga, afastada da cidade, cercada de milharais e com celeiro que há décadas ninguém abria. O avô costumava dizer: nunca olhe pela janela do celeiro à noite. Nunca. Anselmo achava que era só loucura de velho. Até a primeira noite sozinho. Por volta das 3 da manhã, ouviu um barulho de madeira arrastando. Olhou pela janela da casa. O celeiro estava aberto. Mas ele tinha certeza que trancou. Vestiu o casaco, pegou a lanterna e foi até lá. Quando entrou, tudo estava vazio, exceto pela janela dos fundos, que dava para o milharal. No vidro, marcas de mãos pequenas e sujas. Como se alguém, ou algo, tivesse ficado ali dentro, observando. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. A porta da casa amanhecia aberta, pegadas apareciam no chão de terra batida. E à noite, Anselmo sempre ouvia uma voz sussurrando seu nome. Mas quando se aproximava do celeiro, tudo parava. Cansado, decidiu colocar câmeras escondidas. Na manhã seguinte, assistiu às imagens. Às 2h46, a janela do celeiro se abriu sozinha. E uma criança, pálida, de olhos escuros, saiu rastejando de dentro, de costas, como se estivesse sendo puxada de volta. No porão da casa, Anselmo achou uma caixa trancada. Dentro, havia um caderno velho, com a letra do avô. Contava sobre a filha que ele e a esposa perderam aos 6 anos. Ela caiu no poço atrás do celeiro e nunca encontraram o corpo. Depois disso, ele ouvia batidas na janela do celeiro, sempre à mesma hora. O diário terminava com: ela não me perdoa, e não vai perdoar você também. Anselmo decidiu queimar o celeiro, mas antes, entrou pela última vez. No interior, viu a janela aberta, e no chão, uma boneca encharcada de lama, com o nome Clara costurado no vestido. Antes que pudesse sair, ouviu passos atrás de si. Virou-se. Nada. Mas quando olhou pela janela, seu reflexo não estava lá. Era a menina, sorrindo, atrás dele. No dia seguinte, vizinhos relataram ver fumaça vindo da fazenda. Encontraram tudo queimado. A casa, o celeiro e um espantalho improvisado cravado no meio do milharal, feito com roupa de gente. No bolso da calça, um bilhete com caligrafia trêmula. Ela saiu da janela. Agora ela me vê mesmo com os olhos fechados. No sertão de Goiás, há um vilarejo esquecido chamado Serra Quebrada. Fica escondido entre morros, longe de qualquer cidade grande, com menos de 30 casas e uma igreja coberta de era. Ali, os antigos falavam de uma entidade que surgia nas chuvas, o Homem de Barro. Mas a maioria dizia que era só lenda, até que voltou a chover. Miguel, um forasteiro que viajava com a esposa grávida, teve o carro enguiçado na estrada de chão. Um senhor idoso, com a pele marcada pelo sol, os acolheu e disse apenas: fiquem na casa, e não saiam depois da primeira trovoada. Na terceira noite, o céu desabou. Trovoadas estremeceram as janelas. Miguel e Clara estavam deitados quando ouviram 3 batidas secas na porta. Bateram novamente. Mas o estranho era que a lama escorria por debaixo da porta, como se algo feito de barro estivesse do lado de fora. Clara, assustada, disse que sonhara com um homem sem olhos, com a pele rachada e molhada, que dizia: está na hora de voltar. Miguel foi à igreja buscar respostas. Encontrou um diário do antigo padre do povoado. O texto falava de um ritual proibido, feito por um fazendeiro enlouquecido que tentava trazer o filho de volta da morte. Ele modelou um corpo de barro, misturado com sangue e ossos do menino. Mas o espírito que atendeu ao chamado não era o do filho. Desde então, a cada 33 anos, quando a lua cheia coincide com a tempestade, o Homem de Barro volta, em busca de um novo corpo para habitar. Na madrugada, Clara sumiu. Miguel encontrou pegadas descalças cheias de lama pela casa. Seguiu até os fundos,
onde havia um poço selado por correntes. Lá dentro, ouviu a voz dela. Fraca. Miguel, me tira daqui. Ele rompeu as correntes. Mas não era Clara quem saiu. Era uma coisa feita de terra úmida, com o rosto dela esculpido de forma grotesca. Os olhos ocos. Ele correu. Mas todos da vila já estavam nas janelas, de barro, imóveis, observando, como se nunca tivessem sido gente. Na manhã seguinte, o povoado estava vazio. O carro de Miguel foi encontrado abandonado, com lama no volante e uma marca de mão estampada no para-brisa. Na beira da estrada, agora havia uma pequena estátua de barro. O rosto era o dele. Era começo de junho quando Júlio decidiu voltar ao sítio onde passou a infância, em uma região isolada no interior de Minas Gerais. Após a morte da avó, ele herdou a propriedade, uma casa de madeira antiga, cercada por mata densa e uma estrada de terra que não aparecia nem no GPS. Júlio não ia ao sítio havia mais de 20 anos. Sua última lembrança era a de estar trancado num dos quartos durante a madrugada, ouvindo sussurros vindos de baixo do assoalho. No primeiro dia, o silêncio do lugar era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de grilos e do vento nas árvores. Mas à noite, algo mudou. Júlio acordou às 2h37 com o barulho de passos pesados no alpendre. Pensando ser algum animal, pegou uma lanterna. Ao abrir a porta, não havia nada, apenas pegadas descalças no barro, indo do mato em direção à casa, e desaparecendo ali. Enquanto explorava o lugar no dia seguinte, encontrou um quarto que nunca tinha coragem de entrar quando criança. A porta estava trancada com 2 correntes. Curioso, Júlio arrombou. O ar dentro era diferente, frio, denso. No centro do quarto, uma cadeira de balanço virada para a parede. Havia marcas de unha nas tábuas do chão e um espelho coberto por um pano grosso. Ele retirou o pano. No reflexo, viu algo que não estava no cômodo. Uma figura magra, curvada, com o rosto coberto por um véu preto. Na noite seguinte, Júlio encontrou o diário da avó. Nas últimas páginas, ela descrevia vozes que vinham do poço nos fundos da casa. Dizia que o homem do espelho havia voltado. A avó registrava que o espelho devia permanecer coberto e que ninguém deveria ficar no sítio após o 7º dia do mês. A última anotação terminava com: ele está me chamando de novo. Hoje é dia 7. Ao amanhecer, Júlio foi até o poço. A tampa de madeira estava quebrada. Quando se inclinou para olhar, ouviu claramente uma voz, a própria voz dele, chamando por ajuda. De repente, uma mão ossuda e úmida tentou agarrar seu braço, mas ele recuou a tempo. Correu de volta para casa, mas o portão de madeira estava trancado, do lado de dentro. Às 2h37 daquela noite, o espelho no quarto começou a embaçar sozinho, como se alguém respirasse do outro lado. A figura com véu reapareceu, mais próxima. Então ela falou, não com voz, mas direto na mente de Júlio. Você voltou. Agora é a sua vez. No dia seguinte, um vizinho passou por ali e viu a porta entreaberta. A casa estava vazia, mas, no quarto trancado, havia um espelho recém-limpo, e no reflexo, Júlio estava sentado na cadeira de balanço, olhando fixamente para quem olhasse de volta.